Oi pessoal, o exercício que a gente selecionou hoje é um exercício sobre reta tangente e basicamente ele diz respeito a uma situação bem clássica, que é a situação de um avião que está na sua trajetória e ele solta disparos para atacar posições inimigas e os tiros saem justamente tangente à sua trajetória. Então, para esse problema de hoje, a gente está supondo que a trajetória aqui é uma semiparábola dada pela equação y igual a raiz de x para todo x não negativo. Então a trajetória está feita aqui de branco. Tá? Aí a gente tem o nosso avião vindo da direita para a esquerda, ele está vindo aqui, e conforme ele está vindo, ele vai atirando, e ele atira, como eu já falei, uma posição, uma direção tangente à sua trajetória. Daí, se a gente conhece a trajetória, que é simplesmente a função raiz de x, uma pergunta que a gente pode se fazer é: vamos supor que o inimigo esteja exatamente num ponto aqui, dá para ver também com certeza que esse ponto vai ser negativo, né? Está aqui no segundo quadrante. Eu vou colocar no ponto menos P0, para algum P positivo, o menos P vai ser negativo. E eu quero saber o seguinte: qual deve ser a coordenada que o avião tem que estar no momento que ele atira para que o tiro dele atinja o menos P0. Então eu tenho que calcular direitinho esse ponto, esse momento aí, para eu atirar e não errar o meu alvo. É claro que dependendo da posição do avião, a reta tangente vai atingir pontos diferentes, né? Então eu vou calcular direitinho a posição do avião para que ela atire exatamente algum ponto que eu vou chamar de menos P. Inicialmente, claro, a gente vai calcular qual é a equação da reta tangente para um ponto genérico na nossa função. Depois que a gente achar a equação da reta tangente para um ponto genérico do gráfico, aí a gente vê para qual dessas retas ela pode atingir esse ponto. Tá bom? Vamos começar com a nossa solução calculando uma equação da reta tangente a algum ponto genérico, sei lá, a um ponto A. Vamos começar. Para a gente iniciar, eu vou querer calcular a reta tangente para algum ponto A. Então, dado A positivo, que está no domínio da função, para algum A positivo, calcular a reta tangente, achar a equação da reta tangente à raiz de x em A raiz de A. Isso vai ser muito fácil, né? Porque a gente já sabe que, bom, dado o ponto, eu tenho que achar um ponto e o coeficiente angular para quê? Para ficar com a equação da reta tangente. Essa equação da reta, eu já tenho um ponto em y, já tenho um ponto em x, que é um ponto genérico, está faltando somente eu achar o meu coeficiente angular. E nós já aprendemos que esse coeficiente angular é simplesmente um limite, né? Então a gente vai calcular esse limite e vai achar a equação dessa reta tangente. Vamos fazer aqui, ó. O M, na verdade, então, é o limite quando o H vai para zero, certo? É o limite quando o H vai para zero. Como a minha função é raiz de x, eu vou colocar a raiz de A mais H menos a raiz de A dividido por H. Lembra que a gente coloca a função em A mais H, f de A mais H, menos f de A sobre H. E nesse caso a função é a raiz quadrada. E para eu calcular esse limite bem, eu vou, antes de tomar o limite, multiplicar aqui pela soma. Eu vou multiplicar pela soma a raiz de A mais H, a raiz de A. Tanto em cima como embaixo. Essa é a técnica que a gente usa para raiz, né? A gente racionaliza ali. E bom, isso aqui vai ficar tranquilo, porque eu sei que a diferença pela soma é a diferença dos quadrados. Então eu vou simplesmente levar essas coisas ao quadrado, vai ficar A mais H menos A sobre H multiplica raiz de A mais H mais raiz de A. Agora simplesmente a gente vê que cancela A com A, que é A menos A, e o H que sobrou aqui cancela com o H que está aqui embaixo.
Então aqui em cima sobra 1 dividido por isso. Eu vou reescrever um pouquinho essa coisa que ficou bagunçada. Isso aqui é 1 sobre A mais H mais raiz de A mais H mais raiz de A. E agora fica simples, agora que a gente botou H, né, que era a parte que estava dando 0, fica simples para você ver, quando H vai para 0, isso vai ser 1 sobre raiz de A mais raiz de A. Que também é 1 sobre 2 vezes a raiz de A. E esse é o coeficiente angular da reta tangente em algum ponto A positivo. Então, dado qualquer ponto A positivo aqui, o coeficiente angular da reta tangente é 1 sobre 2 raiz de A. E a equação da reta tangente, portanto, vai ficar y menos a raiz de A igual a 1 sobre 2 raiz de A x menos A. Está no ponto qualquer positivo. A reta tangente ao gráfico da função raiz que passa por esse ponto é essa expressão, y menos raiz de A igual a 1 sobre 2 raiz de A que multiplica x menos A. Então, agora que a gente achou uma equação da reta tangente para algum ponto genérico A, né? Então para qualquer ponto A positivo, eu tenho a equação da reta tangente ao gráfico da função. Eu posso simplesmente me perguntar, tudo bem, mas para qual A essa reta contém o ponto menos P e 0? Porque quando essa reta passa por esse ponto, isso quer dizer, dentro do meu contexto, que o tiro pegou exatamente nesse ponto quando ele passou pelo eixo X. Então, na verdade, pessoal, eu vou pegar aqui o menos P como sendo X e o Y como sendo 0, vou substituir na equação da reta e vou achar quem é o A. Aqui, às vezes, dá uma confusão, porque, bom, alguns alunos se confundem, porque o A, né, por ser uma letra, às vezes a pessoa pensa que é uma variável, mas lembre-se que o A é um ponto fixo. Para cada A positivo, você vai ter uma reta diferente. Então, tem muitas retas tangentes ao gráfico da função. E você não pode se esquecer que as variáveis da equação da reta são o x e o y. Então, basicamente, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer para cá o x igual a menos p e o y igual a 0. E vamos jogar esses dados aqui na equação. Então, vejam, aqui vai ficar 0 menos raiz de A igual a 1 sobre 2 raiz de A, multiplica menos P menos A. Veja que no lugar do Y eu coloquei 0, no lugar do X eu coloquei menos P. E agora eu vou isolar o A da equação e saber qual é o A que me dá essa reta tangente. O A é justamente a posição que vai estar no meu avião, né? Porque o avião é que está no ponto A, raiz de A. Então, eu calculando esse A, que vai dar certinho com o ponto menos P e 0, eu vou estar sabendo a posição do avião. Onde que ele tem que estar quando ele efetua o disparo para atingir esse ponto. Igual é só fazer a conta aqui, no caso eu já vou multiplicar tudo por 2 raiz de A, vai ficar assim, menos 2 vezes raiz de A, multiplicado por raiz de A, igual, aqui eu multipliquei o corto, vai ficar menos P menos A. Certo? Então, basicamente, multipliquei tudo por 2 raiz de A, aqui vai ficar menos 2 vezes A, igual a menos P menos A. Vou só somar P dos dois lados, e somar 2A dos dois lados, que vai me dar P igual a A. Ou A igual a P, tanto faz. E a verdade é que o gráfico dessa função raiz apresenta uma certa simetria nesse sentido, e o seu A tem que ser exatamente o P, só que positivo, né? Positivo. Ou seja, quando o avião estiver na posição aqui 2 raiz de 2, ele atira e atinge o ponto menos 2, 0. Se ele estiver na posição 3 raiz de 3, ele atira e atinge o ponto menos 3 e 0. É alguma forma de simetria, a gente pode pensar assim. Isso resolve o problema, né? A nossa resposta é: o avião tem que estar numa posição A igual a P para que atinja o ponto menos P, 0. Tá bom? Espero que tenha ficado claro e até uma próxima.